Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queria convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24. Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Você vai abrir aí no capítulo 8, versículo 1 ao versículo 24. Final de semana passado, pela graça de Deus, estivemos envolvidos em mais um encontro de jovens. E Deus mais uma vez derramou graça. Os que estão aqui presentes, que trabalharam ou que fizeram, porque eu vi que algumas pessoas fizeram, estão aqui, sabe disso, como Deus foi bondoso, como Deus derramou a sua graça, a sua presença em cada lugar daquele encontro, em cada equipe, não só na plenária, mas também em todas as equipes. Vimos realmente a mão do Senhor e somos muito gratos ao Senhor por isso. Ontem à tarde os grupos de discipulado já começaram as reuniões, os encontros, e grande parte das pessoas que fizeram o encontro estiveram lá presentes no discipulado e depois vieram aqui para a igreja. Tivemos ontem à noite o Celebração, que é um culto, um ajuntamento mensal da juventude da igreja, e foi uma bênção, irmãos. Realmente o Senhor tem derramado graça e a sua palavra é fiel, e você pode orar por isso. Na verdade, se você lembrar, você ore por isso, para que o Senhor complete, continue fazendo a sua obra no meio desses jovens e no meio da sua igreja também, para que nós aprendamos a ser discípulos de Jesus, porque o processo de discipulado é isso, é a bênção de nós aprendermos a ser discípulos de Jesus. É o nosso alvo, o Senhor Jesus é o nosso alvo. O Senhor colocou esse texto no meu coração, o texto de Levíticos. É um livro difícil de se pregar, mas realmente quem está aqui é apenas um servo, apenas um instrumento. Se você puder orar por mim também, porque não tenho condições nenhuma. Se for pela minha capacitação, por mim mesmo, nada vai sair daqui, mas o Senhor é gracioso e o Senhor pode falar ao nosso coração. Amém, irmão? A gente vai ler aqui os versículos de 1 a 24. Queria que você prestasse bem atenção nessa leitura. Levíticos, capítulo 8, Levítico 8, versículo 1 ao 24. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o 6 dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto
e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne, e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar direito da sua mão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Amém, amém. Vamos orar. Senhor, aqui está a Tua palavra aberta e lida, e nós cremos que realmente é a Tua voz, é a Tua palavra, Senhor, mas não há suficiência em nós. Te pedimos, com Teu Espírito, abre o nosso coração, abre os nossos olhos, abre, Senhor, o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos ver a obra maravilhosa de Jesus através desse texto, ó Pai. Deus, vem ao nosso encontro, capacita-nos, derrama da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus, seja tudo aqui, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o livro de Levítico é realmente um desafio. A leitura dele é um desafio para a nossa vida. Se você já teve a oportunidade de ler esse livro, o terceiro livro da Bíblia se encontra no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. E realmente é um desafio entender a mensagem do Evangelho no livro de Levítico, entender a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer falar através de Levítico. Talvez alguns de nós aqui nunca ouvimos uma mensagem em Levítico. Eu me lembro, todo o meu período como cristão, de apenas uma mensagem pregada em Levítico, e não mais de uma, porque normalmente nós não pregamos. É um desafio ler Levítico, é um desafio também pregar em cima desse texto, em cima desse livro, é um desafio. Mas o maior desafio, irmãos, não é desvendar os elementos, as particularidades de cada elemento de Levítico, mas o grande desafio é vermos o Senhor Jesus presente nas palavras desse livro, é vermos tudo que está escrito aqui nesse livro como a sombra daquilo que foi demonstrado e revelado profundamente e de uma forma maravilhosa e gigantesca, que foi o Evangelho de Cristo Jesus, presente aqui no livro de Levítico. Ano passado alguém me deu uma dica dizendo o seguinte: você lê 2 capítulos de Levítico e 1 capítulo de Hebreus,
praticamente você vai terminar a leitura dos dois no mesmo dia. E eu fiz isso, no final do ano passado eu lembro que eu fiz isso e foi uma bênção, porque o livro de Levítico e o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, se complementam de uma maneira maravilhosa, porque enquanto em Levítico nós vemos em sombra, em Hebreus nós vemos e conhecemos aquilo que já foi revelado, Cristo Jesus, Senhor da glória, o nosso Senhor. Esse livro de Levítico, ele tem como propósito oferecer ao povo um caminho de adoração ao Senhor. No livro de Êxodo, livro anterior a Levítico, a gente vai ver durante muitos capítulos que o Senhor está falando com Moisés a respeito da construção de um tabernáculo. E no capítulo 40 de Êxodo, o último capítulo de Êxodo, que a gente vai ver que aquele tabernáculo que o Senhor falou a Moisés para construir, já estava pronto, já estava construído. E diz a palavra, termina o livro de Êxodo dessa maneira, que o Senhor se fez presente ali de dia com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo, a presença do Senhor no meio do seu povo no tabernáculo. E o livro de Levítico é um livro para encaminhar o povo à adoração a um Deus que é santo. Várias vezes nós vamos ver aqui em Levítico a seguinte palavra: sede santos, porque eu sou, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor: sede santos, porque eu sou santo. Como também esse livro aqui fala sobre santificar o povo mediante todos os sacrifícios de expiação, ou seja, sacrifícios que vão nos representar, que vão expiar a nossa culpa perante um Deus que é santo. Irmãos, o padrão de santidade é a santidade de Deus. Irmãos, não existe padrão de santidade para a nossa vida, nós que somos o seu povo, menor do que a santidade de Deus. Qualquer padrão de santidade que queira aliviar o nosso ego e diminuir a santidade de Deus não está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é muito clara e diz assim: seja santo como Deus é santo. Deus é santo. Steve Lawson, falando sobre Levítico, nos lembra que sobre o propósito do dia da expiação e sobre o propósito da instituição dos sacerdotes. Foi o texto que nós lemos aqui, o Senhor chamando Arão, instituindo a ele e a sua descendência como sacerdotes do Deus Altíssimo perante o seu povo. E Steve Lawson diz o seguinte: é um sacrifício substitutivo e um sacerdote intermediário. Prefiguravam a pessoa e obra redentora do Senhor Jesus Cristo, sendo Ele, o Senhor Jesus, tanto o sacrifício perfeito como o grande sumo sacerdote em prol do seu povo. O Senhor Jesus é a completa revelação daquilo que nós lemos aqui. Ele é o sacrifício perfeito, substitutivo, bem como o sumo sacerdote que é o intermediário entre nós e o Senhor. De fato, o Senhor Jesus esteve presente e ainda está presente em todo o Antigo Testamento. Há muitos cristãos que têm dificuldade em ler o Antigo Testamento. Deixa eu falar para você, o Senhor Jesus também está presente no Antigo Testamento, porque não há nenhum elemento no Antigo Testamento que não revele a graça, o poder e a maravilhosa presença de Jesus. Não há nenhum elemento também no Novo Testamento que não tenha ligação com algum elemento do Antigo Testamento revelado e consumado em Cristo. Nós vemos Jesus nos elementos, vemos Jesus nos sacrifícios e vemos Jesus também na lei moral. Porque toda lei moral, sem a presença de Jesus, se torna moralismo. A lei da palavra de Deus, sem a graça de Jesus, não produz vida, mas produz religiosidade. Por isso nós precisamos olhar para a lei, olhar para o Antigo Testamento e ver a graça de Jesus, porque caso contrário, nós vamos cair no moralismo cristão.
Vamos parar na lei, esquecer ou não conseguir ver a graça, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Em Hebreus capítulo 9, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há mais necessidade em Jesus de derramar sangue para se ter uma aliança com Deus, porque o Senhor Jesus fez isso por completo. Nós participamos hoje da ceia do Senhor, a Páscoa do Antigo Testamento. Não precisamos mais imolar um cordeiro. Não precisamos mais, porque ele já foi imolado na cruz do Calvário. Não participamos mais de sacrifícios de sangue, porque isso foi consumado na cruz. Mas temos a ceia do Senhor. Não somos mais circuncidados como um sinal de aliança com Deus, porque o Senhor Jesus na cruz carregou tudo isso. Mas nós participamos do batismo como uma continuação da aliança de Deus com o seu povo, instituído por Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Abra aí, por favor, querido, em Hebreus capítulo 10. A gente vai ler o versículo 12 ao versículo 14. Por favor, se você puder abrir esse texto de Hebreus capítulo 10. De fato, precisamos de uma boa introdução para entrar nesse texto. Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aquela lá da cruz, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém. O Senhor Jesus. Versículo 19 diz: por causa disso, irmãos, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no texto de Levítico, capítulo 8, nós vemos que ele fala sobre os sacerdotes. E nós precisamos entender também essa figura de sacerdotes. Sacerdotes do Antigo Testamento tinham suas funções definidas basicamente em 3 categorias. São elas: ministrar no altar do Senhor, o sacerdote tinha essa responsabilidade; pronunciar a bênção do Senhor ao povo, como também decidir em casos de disputas judiciais, basicamente como juízes. Essas eram as funções dos sacerdotes. Mas quem são os sacerdotes hoje? Quem são os sacerdotes hoje? Irmãos, os sacerdotes hoje não são esses que vestem uma roupa diferente e ficam na frente ministrando. Sacerdotes hoje somos todos nós aqui que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O pastor, ele é sacerdote não porque ele é pastor, mas o pastor, ele é sacerdote porque ele, antes de ser pastor, ele é crente. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Pastor é crente, antes de ser pastor ele é crente. Por isso ele é um sacerdote. Nós, irmãos, em Cristo Jesus somos sacerdotes, porque de fato, quando vemos no Antigo Testamento, o sacerdote exercia uma função de liderança espiritual no meio do povo. E por isso nós que somos líderes, somos chamados ao mesmo compromisso e a essa mesma responsabilidade. Mas em Cristo Jesus todos somos sacerdotes. Se você vê 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro vai dizer o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, a palavra diz o seguinte: e nos constituiu, ou seja, a todos que creem no seu nome, ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós somos sacerdotes. Você que está sentado aqui é sacerdote do Deus Altíssimo, se você experimentou o lavar regenerador de Cristo Jesus. Os pastores não representam o ofício dos sacerdotes. A igreja sim, os crentes sim, e o pastor também, porque ele é crente. Essa doutrina chamada de sacerdócio universal dos crentes foi a doutrina que arrebatou o coração de Martinho Lutero na Reforma Protestante. De fato, é a marca, uma das marcas que nós conhecemos em Lutero, o reformador, o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes. Martinho Lutero, salvo engano, na sua obra Do Cativeiro Babilônico, vai dizer o seguinte: tanto o artesão que está lá confeccionando a sua produção, quanto o camponês que está trabalhando na terra, quanto a dona de casa que está cuidando do lar, quanto o pastor que está cuidando das coisas na igreja da palavra, estão buscando a mesma fidelidade à vocação que Deus os chamou. Porque Deus é quem institui pastores, mas é Deus quem institui artesãos, camponeses, como também advogados, médicos, professores, empresários, comerciantes e por aí vai. É o Senhor, é a vocação de Deus, porque antes de exercermos esse ofício profissional, nós somos sacerdotes por causa da obra de Cristo Jesus. Por isso, nós não precisamos mais de mediadores entre nós e Deus. Nenhum de nós aqui precisa de algum mediador para nos chegarmos a Deus, algum mediador humano, porque em Cristo nós temos livre acesso ao Pai, e em Cristo nós temos toda a autoridade para proclamar a sua aliança aqui, fazendo discípulos. A nossa vocação como sacerdote é a vocação do Senhor Jesus, fazer discípulos de todas as nações, na autoridade do sumo sacerdote que é o Senhor Jesus. De forma que essa consagração de Levítico 8, a consagração dos sacerdotes, no texto que nós lemos, é a nossa consagração como crentes. Quando você lê aqui os sacerdotes, Arão e sua descendência, nós estamos lendo a nossa história, porque hoje nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós que somos lavados, que conhecemos a graça de Deus. Por isso nós precisamos crer mais no poder que há no sangue de Cristo Jesus naquela cruz. Porque quando Ele foi lá, a obra que Ele consumou na cruz do Calvário, nessa obra, Ele nos restaurou para uma nova vida e nos constituiu reino e sacerdote. Precisamos crer mais na restauração do Espírito. Precisamos crer mais na vivificação completa do nosso ser pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Queria convidá-lo a ler novamente os versículos 23 e 24, que vai ser o nosso alvo aqui, o alvo da nossa mensagem. Eu queria que você lesse juntamente comigo. Levítico capítulo 8, versículo 23 e 24. Você abriu aí? Então leia comigo. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar, vamos lá, irmãos, e sobre o polegar do seu, também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés
o resto do sangue sobre o altar em redor. Amém. Irmãos, em Cristo nós somos redimidos por completo. Se eu pudesse pensar num tema para essa mensagem hoje, seria o seguinte, se você estiver anotando aí: redimidos por completo para vivermos como filhos de Deus no mundo. Redimidos por completo para vivermos como filhos de Deus no mundo. Não é apenas uma parte do nosso ser que foi redimida pelo sangue de Jesus. Não é apenas a sua alma que foi lavada e redimida, mas o Senhor Jesus se deu para nos redimir por completo. Assim, nos redimir os nossos ouvidos, assim redimir as nossas mãos, assim redimir os nossos pés, todo o nosso corpo, todas as esferas da nossa vida, todo o nosso ser foi crucificado com Cristo para receber o poder da sua ressurreição. Esse sangue que Moisés pega no altar e toca na orelha, na mão e no pé de Arão e seus filhos, os sacerdotes, é a sombra do verdadeiro sangue que nos redime de todo pecado, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. Por isso, quando ele foi na cruz, ele foi redimir não só a sua alma e a minha alma, como uma coisa transcendental, mas ele foi redimir os nossos ouvidos, amém? Ouvidos lavados pelo sangue de Jesus. Ele foi redimir as nossas mãos, a mão direita aí como representante, mas as nossas mãos redimidas pelo sangue de Cristo, tocadas e lavadas pelo sangue de Jesus. Mãos santas, mas também os nossos pés, lavados, tocados por aquele sangue do altar. O sangue aspergido no altar é a sombra do verdadeiro sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, redimidos por completo, nós somos chamados a viver como filhos de Deus nesse mundo. Esse mundo louco, esse mundo que é chamado mundo cão, das pressões, das tentações, das lutas, das adversidades. Irmãos, nós vivemos nesse mundo, mas nós temos uma vocação. O Senhor Jesus foi muito claro, dizendo que não nos tiraria do mundo, mas nos enviaria para Ele, como sacerdotes, como discípulos, como filhos de Deus. Por isso, a redenção dos nossos ouvidos, a redenção das nossas mãos, a redenção do nosso ser por completo, para vivermos nesse mundo para a glória e louvor de Deus, do Senhor somente. Cristo tem poder para restaurar os nossos ouvidos, a porta de entrada para o alimento da nossa alma. Os ouvidos são essa porta de entrada. As coisas que nós ouvimos, as coisas que nós recebemos, como através dos ouvidos, porque é a porta de entrada, normalmente, de tudo aquilo que tem alimentado a nossa alma. Tem poder para restaurar as nossas mãos, que tem aqui um sinal de trabalho, sinal de tudo aquilo que nós produzimos aqui na terra, que façamos para a glória do Senhor, porque Ele redimiu também as nossas mãos, mas também poder para restaurar os nossos pés, porque os pés como sinal dos caminhos que trilhamos com a vocação que Deus nos confiou, os nossos pés. Por onde temos caminhado, irmãos? Por onde os seus pés têm passado? Para onde os seus pés têm levado você e sua família? Principalmente você que é pai de família, sacerdote do seu lar. Para onde os seus pés têm levado você e sua família? O sangue aspergido no altar é para purificar os nossos caminhos também, os nossos pés, para que nós caminhemos em direção ao alvo, ao Senhor Jesus.
Vejamos aqui primeiramente sobre os ouvidos. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 13 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Ouvidos para ouvir a voz de Deus, ouvidos para se relacionar com Ele no Espírito, ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor Jesus nos toca e redime os nossos ouvidos, é para que nós possamos ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouvir a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os ouvidos normalmente são essa porta de entrada para as informações que nós recebemos. Você, quando acorda, se ligar à TV, há uma enxurrada de informações em telejornais, de coisas do dia, de coisas boas, mas também de misérias. Se você estiver no carro, você liga o seu rádio, você vai ouvir, você pode ouvir um louvor, mas também você pode ouvir aquela rádio, daqui tem aquela voz bem cabulosa daquele cara contando todas as misérias daqui de Recife, dizendo tudo o que aconteceu, todo o sangue que está passando, que passou durante a madrugada. Nós ouvimos, acordamos e ouvimos. Acordamos e muitas vezes ouvimos um elogio, um bom dia, mas às vezes perdemos o nosso dia porque quando acordamos ouvimos alguma palavra que não foi bem dita, alguma palavra que não foi bem recebida, alguma palavra de reclamação. Imagina só quando as mulheres acordam e esperam que os maridos deem bom dia, meu amor, tudo bem, você está linda, e ouvem o marido reclamando porque o café não está na mesa. Já só, os ouvidos são o alimento, é aquilo que entra, e muitas vezes passamos o dia, perdemos o dia por causa de coisas que nós ouvimos. De fato, o Senhor quer redimir nossos ouvidos. Quando damos ouvidos também às más conversações, porque diz a Bíblia que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. A Bíblia é muito enfática a respeito disso. Más conversações, conversas que não produzem glória de Deus, ou como a W. Tozer no livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual, vai dizer o seguinte, num desses votos nunca passe adiante algo que vai prejudicar alguém. Nunca passe adiante alguma palavra, alguma frase, alguma informação que você sabe que vai prejudicar alguém. Aí você pode dizer assim, mas a gente não passa ela pela boca. Mas irmãos, muitas vezes nós adoramos ouvir essas informações. Temos ouvidos abertos para ouvir informações do tipo assim, você sabe o que aconteceu com fulano? Você não sabe da maior. Não estava não no culto? Você perdeu. E por aí vai, porque nós ouvimos isso constantemente e isso se torna como um câncer, uma doença na nossa alma, no nosso coração. E muitas vezes contra pessoas, e muitas vezes injustamente, e muitas vezes sem razões, porque temos sido alimentados por más conversações. Mas também quando damos ouvidos a maledicências, também quando damos ouvidos a fofocas sobre outras pessoas, estamos enchendo o depósito da nossa alma de coisas que só vão trazer morte. Estamos enchendo o depósito da nossa alma de coisas que não produzem vida, porque estamos dando ouvido a coisas que nós não deveríamos dar ouvido. Outra porta de entrada para a nossa alma são os nossos olhos, não apenas os ouvidos. Eu creio que os ouvidos aqui representam essa porta de entrada e os olhos também representam isso. Então não considero sendo infiel ao texto falando sobre os olhos também. Pedro diz o seguinte às autoridades lá em Atos capítulo 4. Não poderemos deixar de anunciar as coisas que temos visto e as coisas que temos ouvido. Nós não podemos nos calar. Não podemos deixar de anunciar tudo o que temos ouvido e tudo o que temos visto. Não podemos nos calar. O Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23, diz que os olhos são a lâmpada para o nosso corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será iluminado pela luz do Senhor.
Mas se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Porque os olhos são essa porta de entrada. Normalmente, irmãos, nos olhos e nos ouvidos que nascem as principais obras da carne, que Paulo relata lá em Gálatas capítulo 5. Prostituição, impureza, lascívia, desejos sexuais ilícitos, inimizades, disputas pessoais, dissensões, facções, ciúmes, invejas, glutonarias, bebedice e etc. Normalmente é a partir dos olhos e dos ouvidos que nascem as principais obras da carne, mas também através dos ouvidos que abençoamos nossos irmãos, cumprindo o sacerdócio universal de Deus vivo, porque Tiago diz assim em capítulo 1, que nós sejamos prontos para ouvir, estejamos sempre prontos para ouvir. Através de um caminho de mutualidade, nós podemos ouvir uns aos outros para aconselhá-los na palavra, e não nas más conversações, mas na palavra, na redenção que há no nome de Jesus. Querido irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa pergunta é feita a mim também. Como estão os seus ouvidos? Você tem dado ouvido ao quê? A quem você tem dado ouvidos? Como estão os seus olhos? Os seus olhos estão voltados para onde? Seus olhos estão voltados para o quê? O que é que tem alimentado a sua alma? O sangue de Cristo é poderoso para redimir essa porta de entrada, os seus olhos e os seus ouvidos. Mas Levítico também fala sobre uma outra parte do nosso corpo, que são o quê? As mãos. Redenção das mãos, redenção do trabalho, redenção de tudo o que nós produzimos aqui na terra. Por muitas vezes na Bíblia vemos referência quanto à mão do Senhor, expressando exatamente esse agir de Deus, a ação de Deus sobre a terra, a ação de Deus a favor de alguém, a ação de Deus também contra alguém, contra uma nação, a mão do Senhor. Diz a Bíblia que a mão do Senhor nos tirou do Egito, diz em outro texto assim, para que não caiamos na mão do Senhor. Me animei segundo a boa mão do Senhor. A mão do Senhor fez isto, porque a tua mão, diz o salmista no capítulo 32, pesava sobre mim, a mão do Senhor pesando sobre mim. A mão do Senhor, diz Isaías, não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor, diz em Atos capítulo 11, a mão do Senhor estava com eles. De fato, nós vemos a palavra se referindo à mão do Senhor. Mas cotidianamente ouvimos apelidos, ditados a respeito da mão também. A mão na roda. Aquela pessoa, a mão na roda. Ela está pronta para tudo. Topa tudo. Desafio que você lançar para ela, ela vai topar. Mas também tem aquele que é mão de vaca. Ou seja, você dá um sorrisal e ele nada uma piscina 50 metros e sai lá com o sorrisal inteiro. Não abre a mão para nada. É mão de vaca. Também como a mão de obra. E várias outras expressões com mão, porque a mão expressa justamente essa ação, a ação do homem, o trabalho humano. Não estou falando aqui, irmãos, de emprego, mas eu estou falando aqui de trabalho, no sentido geral, a produção, aquilo que nós desempenhamos aqui na terra, o nosso trabalho. O sangue foi passado no polegar direito dos sacerdotes, como consagração do trabalho dos mesmos no altar e no meio do povo. Assim também em nós, porque nós somos sacerdotes do Deus vivo. Ter as mãos redimidas significa a consagração ao Senhor de todo o trabalho que nós desempenhamos aqui na terra. Desempenhamos para a glória de Deus, porque consagramos as nossas mãos para que a redenção do sangue de Jesus nos capacite
a exercer e a desempenhar o nosso trabalho e a nossa produção aqui na terra, não para que o nosso nome seja conhecido, não para que o nosso nome seja glorificado, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Não para construir com as minhas mãos o meu próprio reino, as minhas próprias coisas, mas para construir e me empenhar com as minhas mãos, para construir aquilo que a Bíblia chama de reino dos céus, a cidade santa, a Jerusalém celestial, da qual nós vamos viver eternamente com o Senhor. É para isso que nós somos chamados. A redenção completa do sangue de Cristo em nossas vidas. Não significa que Ele salvou o seu coração e agora o seu coração está limpo e agora você vai viver com o coração limpo eternamente. Se você dormir, aí está tudo bem. Mas o Senhor Jesus e dormir e acordar na eternidade, né? Está tudo bem. Mas nós temos uma vida e enquanto estivermos aqui, o Senhor Jesus nos capacitou e nos chama para consagrar ao Senhor tudo pelo lavar regenerador do seu sangue. Mãos santas, mãos limpas. Eclesiastes diz que tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, para onde vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimentos, não há sabedoria humana nenhuma. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. O Senhor Jesus foi mais duro com respeito às mãos, porque Ele disse o seguinte: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, porque te convém pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Consagração das mãos ao Senhor. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Cristo, termina o texto dizendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ele diz que sejamos firmes, sejamos inabaláveis, sejamos sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Consagração das mãos como sacerdotes do Deus vivo. Mas o texto também fala de um outro elemento. Qual é o elemento? O membro do corpo. O terceiro, qual é, irmão? Os pés. Consagração dos pés. Consagração dos pés ao Senhor. Consagração da vocação. Irmãos, qual é a sua vocação diante de Deus? Você pode ter nascido e crescido com uma determinação familiar, com planos, com projetos, mas quando você conheceu a Cristo, as coisas mudaram, tudo se fez novo, e a questão agora é qual a vocação de Deus para a sua vida. Não significa necessariamente ir para um campo missionário ou virar pastor, mas significa que o Senhor vai cobrar de nós fidelidade na vocação, porque o sangue derramado lá no altar tocou nos nossos pés, para que a nossa vocação, para que o nosso caminhar seja também redimido e restaurado pelo sangue de Cristo. Não é para que a gente caminhe, como diz a música, deixando a vida me levar, vida leva eu. Não é assim. Se fosse mano ia cantar, né, a música. Não é assim. Deixando a vida levar, deixando os pés conduzirem para onde a vida der e no final colher os seus frutos. Mas Deus tem vocação, Deus tem propósito e Deus enviou o seu Filho na cruz para redimir a nossa vida e redimir a nossa vocação, para que a gente viva para a glória de Deus. Por isso, por onde e para onde você tem caminhado? Onde os seus pés têm pisado? Onde os seus pés têm pisado aqui na terra? Onde os seus pés têm pisado tem sido para a glória de Deus? Seus pés têm pisado em lugares para glorificar ao Senhor? Seus pés têm pisado em lugares para viver a vocação de Deus? Ou têm pisado em lugares apenas para ganhar dinheiro,
apenas para fazer o seu nome célebre sobre a terra, como foi o pessoal lá na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Vamos construir uma torre com as nossas mãos, vamos nos reunir lá em cima e fazer o nosso nome célebre sobre a face da terra. Onde os seus pés têm levado? O Evangelho de Jesus transforma a nossa vocação. Não somos mais pescadores comuns, porém pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Evangelho de Jesus muda a nossa vocação, muda o nosso caminhar, muda o nosso rumo, muda as nossas trilhas. O Evangelho de Jesus muda os nossos passos aqui na terra, porque o Evangelho de Jesus é poderoso para fazer isso. Se você já teve a experiência de ter um esporão no calcanhar, sabe como é ruim estar com o pé ferido, não é verdade? Talvez não um esporão, mas uma unha encravada no dedão do pé. E aí você vai trabalhar com aquele sapato apertado, que não consegue caminhar, por causa daquele incômodo nos pés, o incômodo da caminhada. De fato, o Senhor Jesus quer restaurar, para que não andemos aqui na terra espiritualmente encravados, ou espiritualmente doentes, ou espiritualmente parados, perdidos, mas para que caminhemos para o alvo que foi proposto por Cristo Jesus. Impressiona que no relato aqui do Pentateuco, diz que os israelitas caminharam 40 anos pelo deserto e as sandálias dos seus pés não se desgastaram. Caminharam 40 anos diante do propósito que Deus tinha para eles no deserto. A revista hoje, que saiu desse mês, falando sobre o deserto, algumas matérias excelentes, falando como Deus trata o nosso coração no deserto. De fato, no deserto, nós somos chamados a caminhar pela fé, olhando para a coluna, para a nuvem de dia e para a coluna de fogo à noite, para a presença de Deus, caminhando, olhando para Deus, sem sentir, muitas vezes com o coração duro, muitas vezes com o coração sem conseguir enxergar os propósitos de Deus para o deserto, mas caminhando com os nossos pés, porque o nosso Deus é um Deus que preserva os nossos pés para caminharmos com Ele e para Ele eternamente. Eternamente. Ele é poderoso para isso. 40 anos e nenhuma sandália se desgastou, nenhuma roupa se desgastou. E não foi nenhuma roupa comprada no Rio Mar, nem sandália, mas pela providência de Deus, pela providência e poder de Deus, não se desgastou. No Salmo 119, nós conhecemos muito esse versículo. Diz assim: lâmpada para a tua luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando o salmista está escrevendo esse salmo, a imagem que eu creio demonstra isso, justamente era a caminhada do povo pelo deserto. O povo de Israel era um povo que caminhava muito. Eles precisavam caminhar para ir para outra cidade, para visitar, para ir a Jerusalém e por aí vai. E quando o povo estava caminhando à noite, eles usavam uma espécie de lamparina nos pés, principalmente no deserto, para que aquela luz pudesse iluminar o caminho. Quando o salmista está dizendo assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, está falando que a palavra do Senhor justamente é essa lâmpada que ilumina o nosso caminhar. Que a palavra do Senhor é a luz para que possamos caminhar, para que os nossos pés não vacilem aqui na terra. Quando o Senhor derramou o seu avivamento entre os morávios, no século XVIII, através de um líder chamado Zinzendorf, conta a história que o Senhor colocou no coração desse líder, que havia um irmão daquela igreja, esse é um avivamento que Deus fez entre os moravianos, que seria enviado aos esquimós. E o Senhor colocou no coração, e ele começou a orar, e Deus revelou quem era essa pessoa, e ele foi até essa pessoa e disse: olha, Deus tem falado isso comigo.
Deus tem falado isso com você também? Essa é a vocação de Deus para você. Deus tem me mostrado isso. Sabe qual foi a resposta que aquele homem deu ao Zinzendorf? Disse assim: para ir aos Esquimós, bem longe, não por causa da necessidade, mas por causa da vocação de Deus. Esse homem olhou para o líder, o conde, chamado Conde Zinzendorf, falou o seguinte: dá-me um par de sandálias, que amanhã mesmo partirei. Dá-me um par de sandálias. Não pediu previdência, não pediu retornos, não pediu, a gente no futebol chama de luvas, né? Mas são gratificações que se recebe no emprego normalmente, né? Bonificações. Não perguntou nada disso, apenas disse o seguinte: dá-me um par de sandálias e amanhã mesmo partirei para a vocação que Deus tem para a minha vida. Apenas um par de sandálias e os seus pés pegariam a estrada em direção à vontade, em direção à vocação de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes tentamos relacionar a redenção do Evangelho apenas à nossa alma e apenas à vida eterna depois da morte. Ou seja, nós viveremos eternamente com Deus, mas depois que nós partirmos, e não agora. Mas, irmãos, a vida eterna começa aqui. A vida eterna começa em nosso tempo. Começa quando o Senhor nos chamou para andarmos com Ele. Essa é a vida chamada de vida em abundância que o Senhor Jesus prometeu. Por isso, Cristo consumou a obra no seu sangue pela restauração do homem completo. Nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés. Não apenas por uma parte delas. É comum alguns cristãos se justificarem, nós muitas vezes usamos isso com algumas desculpas do tipo: mas isso é radical demais, isso aí não é para mim não. Não, sacerdote não. A palavra diz: vos constituiu reino e sacerdote, mas sacerdotes são aqueles ali da frente. Não, isso não é para mim, isso aí é radicalismo, e isso, aquilo, outro. Jesus, pensamos muitas vezes, Jesus não se importa com essas pequenas coisas que eu faço. Jesus não se importa por esses lugares que eu tenho colocado os meus pés. Jesus não se importa com as coisas que eu tenho feito com as minhas mãos. Jesus não se importa não com as coisas que nós temos ouvido e dado ouvidos por aí, e as coisas que nós temos visto. Muitas vezes nós caímos nesse engano, mas, irmãos, Ele se importa tanto. Cristo se importa tanto que derramou o seu sangue para termos uma vida completa na presença dEle. Se Cristo se importasse menos, Ele não teria pago o preço na cruz do Calvário. Se Deus se importasse menos com o padrão de santidade, que é o padrão dEle, a santidade de Deus, sede santos porque eu sou santo. Se Deus se importasse pouco com a consagração dos nossos ouvidos e dos nossos olhos, com a consagração das nossas mãos, com a consagração dos nossos pés, se Ele se importasse menos, pouco, Ele não teria derramado o seu sangue naquela cruz, para que os nossos ouvidos, para que os nossos olhos, para que a nossa boca, para que a nossa língua sejam lavadas e restauradas pelo seu sangue, para que as nossas mãos, para que o nosso trabalho, para que as conquistas, para que tudo que nós venhamos a fazer aqui na terra seja consagrado ao Senhor. Ele foi até a cruz para que os nossos caminhos, a nossa vocação seja redimida pelo seu sangue. Cristo se importa com isso, sim. Cristo se importa. Por isso Moisés aspergiu e tocou com o sangue que era a sombra do sangue de Jesus. Quais são as conversas que têm entrado em seus ouvidos e alimentado a sua alma? Quais são? Quais são as coisas que você tem dado ouvido diariamente? Quais são? O que é que as suas mãos têm hoje para apresentar ao Senhor?
O que é que as suas mãos têm hoje para apresentar a um Deus que é santo, que se importa com aquilo que elas fazem, que morreu na cruz para restaurar o nosso trabalho e a nossa produção aqui na terra? Ele se importa. O que é que as nossas mãos têm a apresentar ao Rei da Glória, ao Senhor, o nosso Senhor? O que é que as suas mãos têm a apresentar a Ele? O que é que os seus caminhos, quais são os caminhos que os seus pés têm trilhado aqui nesse mundo? Vivendo como filhos de Deus no mundo, é o tema anual da igreja. A redenção completa para vivermos assim. O Senhor deseja nos redimir por completo, irmãos. É uma obra perfeita. Somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Esse texto aqui é o nosso texto. Essa palavra é para nós, todos nós aqui. Somos representantes de Deus. Somos chamados a uma grande obra. Não somos mediadores, mas temos um mediador que é Cristo. Somos apenas instrumentos. Somos apenas discípulos dele, servos dele, sacerdotes dele. Portanto, chamado do Senhor para que a gente apresente a Ele a nossa vida, as nossas mãos, os nossos pés e os nossos ouvidos. Uma santificação no Senhor, uma consagração para o enchimento e o conhecimento, o enchimento da plenitude de Deus e o enchimento do seu Espírito, mortificando a nossa carne, porque o padrão é o padrão de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. A que você tem dado ouvidos? O que é que suas mãos têm feito para a glória de Deus? Quais são os caminhos que você tem trilhado? Dá-me uns par de sandálias e amanhã mesmo eu partirei. Vamos orar, irmãos. Se eu puder fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor. Talvez Deus tenha falado com você, coisas precisam mudar na sua vida. Os olhos são a lâmpada do corpo. As mãos que têm feito tropeçar, corta e lança fora. Lança fora tudo que tem feito você tropeçar. Para de dar ouvidos à maledicência, a fofocas, porque as obras da carne entram a partir dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. É a redenção completa do sangue de Cristo. Clame a Deus no seu lugar. Clame a Deus no seu lugar pela obra de Jesus, pelo sangue dele, pela restauração completa do sangue de Jesus em sua vida, a redenção completa dos ouvidos, dos olhos, da boca, do corpo inteiro. Todos os nossos membros lavados, redimidos no sangue de Jesus, no altar, na presença do Senhor. Apresente a Deus a sua vida. Ele está presente aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós estamos aqui envergonhados na Tua presença, Pai, porque estamos tão longe da Tua santidade, do padrão que o Senhor tem para a nossa vida. Querido Deus, queremos desfrutar, Senhor, a obra completa que foi feita por Teu Filho naquela cruz. Tua palavra diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos daria graciosamente com Ele todas as coisas? Sim, Senhor, nós confiamos na Tua palavra, Deus, e queremos desfrutar de todas as coisas que o Senhor tem para nós. Por isso, consagramos a Ti, ó Deus, os nossos ouvidos, a porta de entrada da nossa alma. Deus, queremos ser alimentados por aquilo que realmente alimenta, o pão da vida, o Senhor Jesus. Consagramos a Ti as nossas mãos,
Queremos estar na tua presença, como lemos no Salmo, com mãos santas, purificadas pelo sangue de Jesus, lavadas, puras, não por causa da nossa justiça, mas por causa da tua justiça, Senhor. Queremos consagrar ao Senhor o nosso trabalho, a nossa vocação. Senhor, levanta aqui, ó Deus, engenheiros para a glória do teu nome, Deus, que glorifiquem o teu nome, professores que glorifiquem o teu nome, como sacerdotes do Deus Altíssimo. Deus, levanta aqui médicos que glorifiquem o teu nome na vocação que o Senhor chamou. Levanta aqui administradores, Deus, todos os ofícios, levanta no meio do teu povo, para que as nações creiam no Senhor. Ó Deus, para que os povos conheçam ao Senhor, para que possamos fazer discípulos de todas as nações, como chamados pelo Senhor. Ó Deus, toca com o teu sangue na nossa vocação, Senhor. Livra-nos das ideologias desse mundo. Não queremos, Pai, cair no engano de fazer o nosso nome célebre, de viver por causa, tendo ao dinheiro como Deus. Mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Queremos, Pai, viver para a glória do teu nome. Por isso, lava e redime os nossos pés, ó Deus, por completo, Senhor, para que possamos viver todos os desafios que o Senhor tem nos chamado a viver. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Senhor. Amém, Deus.